Pois bem, pessoal, para darmos início à nossa aulinha de hoje, que na verdade é continuação do conteúdo sobre o Egito Antigo, já tem um vídeo aí no site gravado sobre esse assunto, no qual eu falei sobre várias características, tanto no âmbito social, no âmbito religioso, econômico e político, da sociedade que vai se desenvolver ali às margens do Rio Nilo, certo? E aí qualquer dúvida, vocês poderão estar voltando ao site, acessando novamente o vídeo. Eu espero que vocês tenham fazendo as anotações na hora de estar acessando esses vídeos. É legal que vocês estejam sempre com o caderninho na mão, fazendo aquelas anotações, aquelas curiosidades que eu costumo sempre cobrar em prova, tá certo? E aí, hoje nós temos como prioridade fazer a correção da atividade da semana passada. A atividade da semana passada, que é de acordo com o capítulo 4, a atividade do livro da página 78 e 79, questões 1, 2 e 3, certo? Essa atividade encerrou na sexta-feira da semana passada. E aí nós temos a primeira questão, certo? Vão anotando, peguem o caderninho de vocês, peguem o livro, página 78, leia a citação e analise a figura a seguir. Construir é uma atividade fundamental. E aí nós temos a imagem, é legal que a gente observe bem essa imagem, e aí vamos para o texto. A citação da historiadora Sophie Desplein faz alusão ao Egito Antigo, especificamente ao período conhecido como Antigo Império, considerado uma fase de estabilidade política por parte significante da historiografia, bem como uma idade de ouro de sua civilização, por parte dos próprios egípcios. Com base na citação, na figura e nos conhecimentos sobre o Antigo Império, explique um elemento que transmita a noção de poder ligado aos faraós do Egito Antigo, certo? Então, o comando ele é bem claro. Nessa imagem, a gente tem vários elementos, a gente tem a pirâmide aí, uma das pirâmides de Gizé, nós temos a esfinge, nós temos todas essas construções faraônicas que vão ser construídas no Antigo Império. É legal que vocês tenham acessado o livro de vocês e tenham ido lá na página 65, 66, justamente onde vai ter essa divisão do Império Egípcio, que foi falado na aula anterior, que vai ter aí a sua divisão em, pelo menos segundo o livro de vocês, tem o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império, e em cada período desse nós temos o momento intermediário, o período intermediário. E aí vamos lembrar que na página 66, o autor deixa bem claro que é justamente no período do Antigo Império que as pirâmides vão ser construídas, certo? E aí o autor da questão esperava que vocês trouxessem essas características do poder ligado ao faraó do Egito nesse período. A fotografia vem enfatizar vários elementos, entre outros elementos que a gente poderia, ou que vocês poderiam ter citado, sobre a concentração do poder do faraó, que está muito bem atribuído através do seu poder como o grande líder aí a grande liderança do exército. O faraó estava à frente do exército, liderando as tropas, ampliando aí as fronteiras, fazendo as estratégias de guerra, estudando o seu inimigo. Outra coisa que seria bem característico dessa imagem é o comando do governo, e também aí a questão religiosa, mostrando muito bem a origem divina do faraó, lembrando que o faraó era considerado a reencarnação do deus Horus, certo? Então, não só um representante, né? Ele é um representante de Deus, mas não é um representante qualquer, ele é uma reencarnação, ele é considerado um semideus, portanto, também tem poderes divinos, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão com êxito, que todos tenham conseguido colocar alguma dessas características, ou voltado para as grandes obras faraônicas, como a pirâmide, como a esfinge, também
trazendo essa ideia religiosa, né, o porquê dessa esfinge, o porquê dessas pirâmides, qual era o intuito, né, a questão da mumificação, a questão da vida após a morte, a questão da divindade, certo? Então, é uma questão que cabe essa reflexão. A próxima questão, segunda questão, também ainda na página 78, essa questão do vestibular da Universidade Estadual de Goiás, Paraná de 2015, e aí a questão, leia o texto a seguir. Amanheceis formoso no horizonte celeste, tu, vivente Atom, princípio da vida, quando surgiste no horizonte do oriente, inundaste toda a terra com tua beleza. Ó Deus único, nenhum outro se te iguala. Tu próprio criaste o mundo de acordo com a tua vontade, enquanto ainda estava só. O fragmento desse texto refere-se aí ao hino a Atom, retirado aí do livro 100 Textos de História Antiga, né? Nós temos aí a citação que evidencia isso. E aí vamos para o comando da questão. Sempre quando a gente está trabalhando com questões, é importante que a gente foque no comando, certo? É sempre uma orientação que nós damos, nós professores damos a vocês, certo? Cuidado com o comando, porque o comando é ele que vai direcionar para o item mais correto, mais pertinente, né? Melhor dizendo assim, porque pode aparecer em algum item uma informação que ela é até verdadeira, mas não é coerente com o comando, tá bom? Então, o comando é o seguinte: o faraó Amenófis IV, de 1377 a 1358 a.C., como parte de uma estratégia política que visava diminuir o poder da classe sacerdotal egípcia, ele realizou uma reforma religiosa que teve como princípio tópico a adoção do Deus dos hebreus, que se encontravam escravizados no Egito, mas tendo José como um importante membro da corte, certo? Esse item é um item falso, certo? Pois o que Amenófis vai determinar não é a adoração do Deus hebreu, né? É um único Deus, mas não é o Deus hebreu, é o Deus Sol, considerado aí o Deus Sol, ou a esfera luminosa, Deus Atom, não a adoração de um Deus estrangeiro, né? Se Amenófis tivesse instituído a adoração ao Deus dos hebreus, seria um Deus estrangeiro, certo? E não, Amenófis ele vai fazer aí a reforma religiosa que nós vimos no livro anterior, mas a um outro Deus, né? A um Deus egípcio, certo? E aí nós teríamos o item B. O item B, definição de que o próprio faraó Amenófis IV, que adotou o nome de Akhenaton, seria o Deus único dos egípcios. É uma questão, é um item que causa bastante dúvida, certo? Por quê? Porque traz a informação da alteração do seu nome, sim, ele vai alterar o nome dele para Akhenaton, né? Fazendo aí a homenagem e mostrando que ele é um descendente de Atom, certo? E seria um Deus único dos egípcios. E aí esse item também estaria falso, certo? Pois embora ele fosse reconhecido como possuidor de uma natureza divina por sua relação com o Deus Sol, Amenófis não era considerado como o Deus único, né? Apesar dele ser uma reencarnação, certo? Mas ele não era ele que ia ser adorado, mas ele ia ser o principal representante aí desse Deus Atom, né? A própria reencarnação, ok? Então esse item, por mais próximo da verdade que seja, para esse comando ele está incorreto. E aí nós teríamos o item C, né? Que nem cabe muitas discussões. Imposição de deuses estrangeiros trazidos do Oriente, levados para o Egito por meio das rotas comerciais favorecidas pelo faraó. Quem assistiu minha aula, quem fez a leitura do capítulo, não precisava nem terminar esse item, né, completamente fora do que a gente estudou. E aí nós temos o item D,
certo? Aí eu tô lá resolvendo essa questão, fiquei simpatizante aqui com o item B, né? Porque o item B traz várias informações pertinentes. Mas vamos ler todos os itens, né? Para ver se não tem um item melhor. E aí nós temos o item D, imposição do monoteísmo, adotando o culto oficial a um Deus único e proibindo a adoração a outras deidades do panteão egípcio, ou seja, a outros deuses. Esse item está corretíssimo. O início da questão ele já deixa bem claro essa reforma, lembrando que é uma estratégia aí do faraó para limitar o poder dos sacerdotes que arrecadavam muitos impostos, pois o Egito tinha muitos deuses, cada cidade tinha o seu deus mais forte, e aí os sacerdotes passam a ter muita força política, muita força econômica, e aí Amenófis IV, visando essa limitação do poder sacerdotal, ele acaba fazendo aí a reforma religiosa, trazendo um monoteísmo para o Egito, né? Então é um momento que o Egito vai ser monoteísta e aí vai ser proibido a adoração a outros deuses, né? Agora vamos ter só o deus Atom como o deus principal. E aí nós vamos agora para a questão 3. A questão 3 é uma questão de Enem, certo? É a questão que está aí na nossa página 79 do livro de vocês, iniciando na 78 e terminando na 79. E aí vamos para a questão. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedras há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do rio Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Pois, ai meu Deus, só um minutinho aqui. Pois, aí nós temos o item A. Desculpa, tá, pessoal? Deu problema aqui no meu áudio. O item A aqui nós temos significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesse momento, certo? Acredito que quem tenha assistido o meu vídeo já sabe que esse item, sim, está correto, certo? Pelo simples fato das grandes construções do Antigo Egito serem realmente construídos pela mão de obra escrava, não exclusivamente escrava, certo? Também muitos servos estavam responsáveis, estavam incumbidos de construir esses grandes monumentos, certo? Mas, sim, é considerado aí, esse item a gente pode considerar como correto, certo? Mas vamos ver o item B, né? Por que o item B estaria errado? Aí nós temos, vamos voltar aí só um pouquinho para o comando. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois representava para a população do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Não, essa questão está falsa, embora seja possível aí uma eventual movimentação populacional. Essa não é uma alternativa correta, pois a mão de obra era regida, né, era liderada aí ou obrigatória para os servos do faraó, não era fruto de movimento, não era espontâneo, certo? Não era um emprego, mas eles acabavam sendo obrigados aí pelo faraó, certo? Era regimentado aí pelo faraó, ok? Esse item não é um item correto, ele está errado. E aí nós temos o item C, representava aí
significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam os deuses e suas riquezas construindo templos. Não, né? As grandes construções do Antigo Egito não significava necessariamente solução para problemas econômicos, embora sim pudesse afetar a forma positiva ou negativa econômica dos reis, certo? Porque fazer esses grandes monumentos necessitava de mais impostos, né? Mais trabalho, mas não significaria a solução dos problemas, né? As pessoas mais pobres não iriam ter uma vida melhor e mais confortável de maneira nenhuma, certo? Essas construções elas visavam mostrar a demonstração do poder do faraó, não só a demonstração, mas a eternização desse faraó, certo? E aí nós temos o item E, por fim, né? O item E, que significava peso para a população egípcia, que considerava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Não, né? O fato deles sofrerem com a escravidão, eles acreditavam nesses deuses, eles acreditavam no poder divino do faraó, por mais que eles não gostassem, por mais que fosse sofrido essa vida de servo, essa vida de escravo, mas principalmente a vida de servo, eles acreditavam no poder sim do faraó, certo? Eles acreditavam que o faraó tinha sim poder divino e se caso eles não obedecessem, poderiam pagar com a própria vida e pior, né, poderia ter aí uma praga por gerações, né? Então o sofrimento eles não pensavam só no sofrimento deles, mas no sofrimento dos seus filhos, dos seus netos, né? Lembrando que a civilização egípcia eles acreditavam numa vida eterna, né? Numa vida após a morte, mas uma vida eterna. Certo? E aí finalizamos a correção da nossa atividade, certo? E aí, só para ratificar, nós temos a primeira questão, certo? Que chega a ser interpretativa. A segunda questão, o item correto é o item D. E a terceira questão, o item correto é o item A. Certo? Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos, certo? Mesmo que fosse ruim, eles trabalhariam por obrigação, por obediência e por fé também, ok? E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, façam anotações de vocês, tá bom? Bem, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje, certo? Essa nossa aula foi um pouquinho menor, porque a nossa prioridade, como eu já falei no vídeo, realmente era a correção dessa atividade. E aí, só para a gente retomar um pouquinho como foi o início desse conteúdo, o Antigo Egito, no dia da semana do dia 20 de maio. No dia 20 de abril até o dia 24 de maio, teve o primeiro vídeo, teve a primeira videoaula sobre esse assunto do Antigo Egito, certo? Se você tiver alguma dúvida, vá lá no site da escola, acesse, assista novamente, certo? Para caso você não tenha entendido alguma coisa. Na semana passada, do dia 4 até o dia 8 de maio, primeira semaninha de maio, vocês fizeram uma atividade, foi uma atividade para o sistema, certo? E aí quem postou tá lá registrado. Essa semana, né, começando hoje, no dia 12, começou no dia 11, mas esse vídeo vai ser lançado agora no dia 12 até o dia 15. Será a nossa terceira aulinha sobre esse assunto, certo? A terceira questão da nossa atividade de hoje, que trouxe a questão das pirâmides, trouxe essa questão do legado do Egito, me inspirou muito para a aula de hoje, certo? Eu fiquei com muita vontade de viajar, eu fiquei com muita vontade de estar lá no Egito, de estar lá em algum canto, ter contato realmente com essa cultura que é muito bonita, que é muito misteriosa. Certo? Então, essa semana foi mesmo só correção de atividade, mas não vai ser só isso não, certo? Eu preparei, né, já que eu me inspirei na terceira questão da atividade de vocês, eu preparei, vamos dizer, uma espécie de viagem de campo, né, uma aula de campo para vocês. A gente não pode ir para o Egito, porque nós estamos em quarentena, mas eu estava aqui assistindo alguns vídeos, alguns documentários, e aí eu cheguei no canal
Louco por Viagem. Esse canal ele é apresentado pelo Rogério Anachev, que é um ator, e ele trabalha com questão de turismo, então ele faz pacote de turismo em várias regiões, e eu gostei muito do vídeo dele, porque o vídeo dele, além dele trazer essas características históricas, ele entra nesses museus, ele vai entrar, no caso, lá na cidade do Cairo, lá no Museu do Egito, ele vai entrar como se a gente estivesse lá, e a ideia que eu tive quando eu assisti o vídeo dele é que eu estava realmente numa aula de campo e ele era um guia, certo? Então eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Na semana passada eu já deixei o link das grandes civilizações, falando um pouquinho sobre o Egito, e hoje esse vídeo que vocês vão assistir essa semana vai ser uma espécie de uma aula de campo que a gente não pode fazer, certo? Então aproveitem o tour, assistam o vídeo até o final. Tá certo? Então, essa aula de hoje vai ser mesmo para a gente estar se apaixonando cada vez mais por essa cultura grandiosa que é o Egito. Na próxima semana, que será do dia 18 ao dia 21, eu estarei gravando uma videoaula para revisar esse conteúdo para a nossa avaliação interna. Tá certo? Então, eu espero que vocês gostem desse documentário, assistam, anote, comente, qualquer dúvida, entre no WhatsApp, entre em contato comigo, tá certo? Que no possível a gente vai se organizando e vamos aí entrando em contato, tirando essas dúvidas, tá bom? Então, tchau, bons estudos, né? Boa aula, bom estudo para vocês, tá bom? Então, tchau, até a próxima. Então, acessem os links abaixo e assistam aí Vale dos Reis e os Tesouros de Tutankhamon, aí pelo link que aparece no vídeo de vocês, o Museu do Cairo e os Tesouros dos Faraós, principalmente aqui os tesouros do faraó Tutankhamon, né, que é um dos mais explorados, e a mumificação do Egito Antigo, nos tempos aí de Edéfo e de Combo. Então, acessem e se desfrutem com esse momento. Tchau, bons estudos!